Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje: a Armadura de Deus, a Espada do Espírito. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Clarissa, mais uma vez, nós estamos aqui, mesmo online, eu aqui na minha casa e você aí na sua, para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Dê atenção a isso, separe um tempo, fique com o seu coração calmo, preste bastante atenção, tá bom? Porque agora você vai se alimentar da Palavra de Deus, vai ouvir mais, vai aprender para ficar forte, espiritualmente falando. Muito bem, preparados? Olha, a nossa aula de hoje, nós ainda vamos falar sobre a armadura de Deus e daremos continuidade à espada do Espírito, tá bom? Como será que a gente pode usar a nossa espada, hein? A espada do Espírito. Crianças, vocês se lembram o que nós estudamos com a tia Pati na aula passada? Hein? Quem se lembra? Quem escutou a aula passada que a tia Pati deu? Foi muito legal, foi um exemplo de Jesus. Como será que Jesus usou a espada do Espírito? Vamos relembrar um pouquinho? Olha aqui, ó. Jesus, depois de ser batizado, foi levado ao deserto. E aí, no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E como que ele venceu as tentações? Lá em Efésios 6, no versículo 10, diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O nosso Senhor Jesus Cristo estava revestido com toda a armadura e ele tinha a espada. A espada é a palavra de Deus. Vocês se lembram disso? Jesus citou versículos bíblicos para vencer Satanás. E o interessante é que na armadura de Deus, a nossa única arma de ataque é qual? É a espada. Veja bem, o capacete protege a nossa cabeça, a nossa mente, nos faz lembrar da salvação, o capacete da salvação, não é? A couraça da justiça. O que mais? O escudo da fé. Veja bem, são todas vestimentas e partes da armadura que nos protegem, que protegem o nosso corpo. A sandália da preparação do Evangelho da Paz. Devemos estar com os nossos pés sempre preparados para sair e pregar a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. O cinto da verdade, o cinto é que segura tudo, a verdade que é Jesus Cristo, quem sustenta a nossa vida. Mas a espada é uma arma de ataque. Quando a gente fala a palavra de Deus, quando a gente pronuncia a palavra de Deus e tem essa verdade na nossa vida, nós podemos lutar contra o nosso inimigo, não é mesmo? E Jesus Cristo, lá no deserto, quando foi tentado, fez isso. Usou a palavra de Deus contra Satanás. E Satanás não venceu. Quem venceu essa guerra foi Jesus, usando a palavra de Deus, não é? Você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim foi todo o desenrolar da história que a tia Pati contou para nós na aula passada. Muito bem. E com a gente, será que é diferente? Olha, aqui a gente vê Jesus sendo servido pelos anjos e Satanás indo embora, porque Jesus tinha vencido essa cilada e essa investida de Satanás lá no deserto, não é? E nós, no nosso dia a dia,
será que também nós vencemos as ciladas que Satanás coloca no nosso caminho? Como será que isso acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida que é uma criança ainda? Será que Satanás pode nos tentar? Pode colocar alguma coisinha na cabeça, mesmo que de uma criança tão pequena, dos nossos pais? Como nós vamos vencer? Nós vamos vencer assim como Jesus venceu, tendo a palavra de Deus guardada na nossa mente e no nosso coração e colocando em prática todos os ensinamentos que o Senhor nos deu na Bíblia, não é mesmo? Vamos ver alguns exemplos, crianças? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um quadro. Quer ver, ó? E se Satanás colocar assim na nossa mente, ó? Ele pode colocar assim, essa primeira linhazinha assim, ó, e dizer assim: se eu tenho muito dinheiro, eu tenho tudo. Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Que isso é mentira de Satanás ou é algo que está na Bíblia realmente? Nós precisamos só do dinheiro. Se a gente tem dinheiro, pronto, nós temos tudo. Não, isso é mentira. Isso é mentira. E se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Mateus 6, o versículo 33. Mas eu vou ler para você aqui, ó. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não devemos buscar o dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar, devemos buscar a Deus, através da leitura da palavra, com atenção. Quando a gente está na igreja, dedicar aquele tempo para escutar o que o pastor fala, mesmo aqui na nossa aula online ainda por enquanto, né? Escutar o que as professoras estão ensinando, colocar em prática, fazer as atividades. Nós estamos buscando agradar ao nosso Deus e a conhecer mais e mais. Que mais? Que mais que pode vir na nossa cabeça? Que Satanás pode colocar ideias erradas. Vamos ver aqui, ó. O item 3. Se eu errar de novo, Deus não vai me perdoar. Você prometeu para a mamãe que não ia mais mentir, mas você mentiu de novo. E aí, será que Deus pode te perdoar? Mas eu falei que eu não ia mentir, eu menti de novo. Por que eu fui fazer isso? E aí, será que Deus te perdoa? Vamos ver o que fala, ó. Lá em 1 João 9, diz assim: se confessarmos, quem sabe de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, se nós confessarmos, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoará. Bom, Ele vai nos perdoar. Mais uma, mas a gente tem que se esforçar dia a dia para estar melhor, né? Para ir deixando a mentira. Lembra que a gente deve falar a verdade, do cinto da verdade? Deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo a verdade, né? Olha lá, ó, o 4. Deus só ama as pessoas boazinhas. Se eu for muito boazinha, muito bonzinho, se eu só obedecer, eu posso buscar com os meus próprios esforços agradar a Deus. Eu que vou agradar a Deus porque eu me esforço muito, sou muito bonzinho, eu dou o meu brinquedo para todo mundo, eu reparto a minha roupa, eu divido o lanche com o coleguinha. Então, eu, com meu próprio esforço, vou agradar a Deus e vou conseguir a salvação. Será que isso é verdade? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Mesmo que a gente erra, todos nós somos pecadores, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mesmo as pessoas que parecem ser mais boazinhas, as mais obedientes, mesmo essas são pecadoras. E mesmo essas pessoas mais boazinhas precisam entender o que Jesus fez na cruz por elas.
Então, eu devo buscar ser cada dia melhor, mas eu não ganho a salvação pelos meus esforços. É o que diz aqui, ó. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Ó, agora eu quero que você me fale assim, ó, se é verdadeiro ou se é falso. Você pode falar aí para a mamãe bem alto. Vamos ver se ela escuta. Mamãe, o papai, os irmãos, vamos ver? Ó, verdadeiro ou falso? Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, verdadeiro. Olha só. E esse versículo está lá em João 14,6. Diz assim, vamos falar junto? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando isso. Que Ele é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva até Deus, tá bom? Joia! Outra, verdadeiro ou falso? Ó, a Bíblia é verdadeira. Verdadeiro ou falso isso? Isso mesmo, verdadeiro. Diz assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse versículo está lá em João 17:17. Joia! Ó, o item 6 aí da nossa tabela diz assim, se eu me esforçar, vou vencer o mal. E eu colocaria uma outra palavra aqui, sozinho. Eu vou me esforçar bastante, sozinho vou vencer o mal. Não preciso da armadura de Deus, não preciso conhecer a Bíblia, sozinho eu vou vencer o mal, porque eu sou forte. É verdade isso, gente? Não é verdade. Nós somos fracos e nós precisamos que Deus esteja conosco todos os dias. Nós precisamos da armadura de Deus. A gente precisa se lembrar que Jesus é o nosso Salvador, ó, o capacete da salvação, ó. Precisa se lembrar disso todos os dias, não é mesmo? Olha, o que diz lá em Romanos 8:37? Diz assim, ó. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ah, eu sou vencedor, sou sim. Mas por quê? Ó o resto do versículo, ó. Por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou muito e morreu na cruz por nós? Jesus. Então nós somos vencedores, mas por causa daquele que nos amou, por conta de Jesus, pelo esforço dele e pelo sacrifício dele na cruz, tá bom? É por meio dele, não pelo nosso esforço próprio. Olha, o outro pensamento que Satanás pode colocar na nossa cabeça, ó. Quando eu peco, Deus me abandona. Deus vai embora e não volta mais, e eu fico sozinha. Crianças, olha aqui, Hebreus 13:5. Vamos guardar esse versículo? Olha que lindo. Deus falando pra gente, ó, Jesus falando pra gente. De maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Então, mesmo quando eu pecar, o que eu faço? Eu faço o que 1 João 1,9 me falou. Eu peço perdão a Deus, eu confesso meu pecado e Jesus está sempre comigo. Inclusive, Ele está comigo com o Espírito Santo para me avisar que eu estou errado. Não é mesmo? Quando a gente bate num coleguinha, briga com o irmão, fala um palavrão, fala alguma coisa que ofende o outro, quando a gente não é obediente, logo a gente sente que está errado, porque é Deus nos avisando, o Espírito Santo nos avisando. Então nós devemos pedir perdão e ter a certeza que Jesus nunca nos abandonará, como diz lá em Hebreus 13:5. Crianças, aqui foi só um exemplo de como nós podemos afiar a nossa espada, vamos dizer assim. Como nós podemos vencer Satanás assim como Jesus venceu, usando a palavra de Deus, não é mesmo? Usando o que a Bíblia nos ensina. E para a gente usar, a gente precisa conhecer, não é? Nós precisamos conhecer a Bíblia. Então eu te desafio a decorar
se não todos os versículos dessa tabela, pelo menos um versículo dessa tabela e postar para nós lá no nosso grupo de WhatsApp. Essa vai ser a nossa tarefinha, tá bom? Você deve ter a palavra de Deus guardada na mente e guardada no coração. Um outro exemplo de Jesus, não sei se vocês se lembram, quando ele era ainda um jovenzinho, um adolescente, por volta de 12 anos, ele foi até Jerusalém no templo, junto com um monte de gente. Vocês se lembram disso? Até que os pais ficaram procurando. E ele conversava sobre a Bíblia com os mestres da lei, com aquelas pessoas que já tinham estudado muito. Por quê? Porque ele sabia da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E nós também devemos conhecer, devemos ler, prestar atenção, fazer as atividades e buscar a cada dia mais ter a palavra de Deus na nossa vida. Vamos fazer esse trato, esse desafio? Vamos decorar vários versículos bíblicos e guardar na nossa mente e no nosso coração. Assim nós venceremos Satanás, assim como Jesus venceu. Certo? Vamos combinar isso? Joia! Então eu convido você agora a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e nós vamos orar a Deus. Vamos pedir que Deus nos ajude a estarmos com a armadura do Senhor, a armadura de Deus, colocar toda essa lição em prática que nós temos aprendido, tá bom? E principalmente usarmos a espada do Espírito, termos a Bíblia na nossa mente, no nosso coração, estarmos prontos para lutar essa guerra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo essa aula. Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coraçãozinho deles, ó Pai, e que eles possam colocar em prática tudo que têm aprendido, Senhor, mesmo de forma remota, mas que eles possam, Senhor, aprender, colocar em prática, saber lutar essa luta, Senhor, que existe para todo cristão, que eles possam estar preparados com a armadura de Deus. Ajude-os, ó Deus, a decorar os versículos, a memorizar, a ter, Senhor, a Tua palavra bem guardadinha no coração. Muito obrigada pela vida de cada criança da nossa igreja, Senhor. Tantas que têm participado lá no grupo do WhatsApp, que têm estado feliz e atento em ouvir as aulas. E que o Senhor abençoe também aqueles que não estão participando, Senhor, que o Senhor toque no coraçãozinho deles e de suas famílias. Obrigada pela nossa igreja, use a nossa vida, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, crianças? Muito bem. Então, um beijo para você, fique com Deus e vamos praticar a palavra, tá bom? Usar a nossa espada. Um beijo. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Agora eu vim aqui falar sobre a EBD e o desenho que eu fiz. Eu gostei muito de fazer esse desenho. Eu imprimi a folha que precisava para cada dia eu melhorar um pouquinho. Eu fiz eu aqui com a roupa, eu fiz aqui com o escudo, a armadura de Deus, né? Que eu sempre tenho que estar com a armadura de Deus. Então é isso. Tchau. Beijo.